nome é José Luiz Rogic Mota, eu sou mais conhecido como Luiz Rogic, famigerado, né, Luiz Rogic, e também assim, um apelido de infância, Luiz Pantera, que muitos pensam que é por conta das minhas atividades no mato, mas é por conta da pantera cor-de-rosa mesmo. Quando eu era pequeno eu tinha assim, um estilo meio vagaroso, magrelo, né? E aí uma amiga nossa me colocou esse apelido de Pantera Cor-de-Rosa. Certa vez, cruzando a ponte, a segunda ponte, lá em cima, né? A ponte do Rio Boa Vista. Assim que eu atravessei a ponte e ter caminhado uns 30, 40 metros, me deu uma vontade, né? Eu tive uma sensação e tive vontade de dar aquela olhada para trás. E como eu sempre fazia, né, isso era comum comigo, de olhar e ver alguma coisa no céu. Então eu olhei para trás em direção à ponte e vi uma luz, né, não sei dizer o que era, mas foi uma luz que deveria estar uns 10 metros acima da ponte, bem na altura da ponte mesmo. Eu parei, olhei e eu fiquei observando aquilo. E eu era muito aficionado por leituras, né, sobre extraterrestres desde criança. E aí eu fui ligando, será que é uma sonda extraterrestre, alguma coisa assim? E essa luz ela ficou parada, enquanto eu estava parado. Eu me voltei, continuei a minha caminhada e ela começou a me seguir na mesma altura e mantendo a mesma distância, que seria daí uns 40, 50 metros de distância. Até que eu cheguei num ponto que hoje é bem diferente aqui, a Boa Vista, né? A gente ali, onde eu estou falando, depois que você atravessava a ponte, a segunda ponte, você tinha a estrada do Uísque e algumas trilhazinhas para atravessar o rio. E onde eu cortava caminho para ir para minha casa. Então, antes de atravessar o rio lá na frente, aí eu já acelerei o passo, porque eu fiquei meio assim, um pouco assustado, que eu não sabia o que era, né? Eu acelerei o passo. Então, quando eu parei mais à frente para olhar para trás, aí eu já estava a uma distância aí de uns 60 metros, mais ou menos. Ela parou exatamente na bifurcação da estrada do Uísque com a trilha que tinha ali, na altura do, hoje chama o Poço do Piquenique, né? Ali tinham 2 coqueiros altos, bem altos, de Jerivá. Então eu olhei para trás e a sonda estava parada lá naquela mesma, não sei se é uma sonda, se é a Mãe do Ouro, né? Parada, olhando, parada lá nessa bifurcação. Aguardei um pouco, pensando o que eu ia fazer, que eu estava assustado, se eu ia correr, o que eu ia fazer. Então essa luz, ela continuou seguindo a estrada. Manteve aquela altura, aproximadamente de 10 metros aí, no máximo, e seguiu a estrada. E dali para frente, depois que ela sumiu da minha visão, eu corri até em casa, corri aí 1 quilômetro mais ou menos, até em casa, numa velocidade bem legal, e não vi mais essa luz. Meu nome é Natália Gonçalves, eu sou guia de turismo, mãe de Paulo César, nascida e criada aqui nessa terra maravilhosa que é Cachoeira de Macacu, abençoada por esse verde. Fui convidada pela Pilar para contar o meu relato sobre a Mãe do Ouro. Eu sou uma pessoa que acredita em coisas, em tudo, acredito no amor principalmente e pelo poder da natureza, né? E teve um dia que eu fui fazer um acampamento com os meus primos, eu tinha por volta de 14, 13 anos, não lembro, e fomos para Castalha fazer esse acampamento. Tinha um barraquinho de pau a pique, onde tinha fogão a lenha e 2 camas, só que a galera levou a barraca para acampar. Aí chegou fim de tarde, a noite chegou, então resolvemos subir no mirante para ver as estrelas. A noite estava linda, 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 cheia de estrelas. Era uma noite de outono, então fica com bastante estrela e o fecho da constelação no céu. Então estava bem marcante essa noite. Aí eu lembro da gente estar nesse lugar conversando e tal, e eu
e era um vale, né? A visão que tinha era um vale. E eu lembro de ter vindo, piscado uma luz bem longe. Dava para ver alguma parte da Castalha, Valério, nesse vale. E eu lembro dessa luz ter brotado nesse lugar, assim, bem distante. E veio vindo, né, a luz. E eu fui ficando com medo. Eu fui ficando com medo e eu lembro que, de repente, quando eu fechei o olho e abri, a luz estava assim na minha cara. E a única coisa que eu lembro depois disso é de aparecer debaixo da cama. Abri o olho e tá toda coberta, assim, debaixo da cama. E eu não lembro se eu falei com alguém, eu acho que não. Isso ficou guardado por muito tempo dentro de mim. E eu sou uma pessoa que acredito demais nos contos, nas lendas. Eu acho que isso tem um valor demais, assim, pro nosso pertencimento local, para nossa preservação, porque são contos que geralmente é relacionado à natureza. Então, tem relato, foi aqui, né? Aqui mesmo, nesse exato lugar, que estava de madrugada, mais uma noite linda. Nesse dia tinha uma lua. E eu fui pegar para tirar a foto do céu. Eu queria uma foto feita por mim, que eu sou apaixonada, da pedra do colégio com a Via Láctea, que também estava um dia de Via Láctea. E aí eu acertei o celular, peguei para fazer a foto de longa exposição. E na hora eu queria sair na foto. Então eu peguei, fiz a pose e fiquei os 30 segundos. Nesse tempo de 30 segundos, apareceu uma luz bem no meio mesmo da pedra e deu uma piscada. E nessa, como eu já tinha tido essa vivência lá da Castalha, eu fiquei com medo e saí pegando o celular e corri para dentro de casa. Só que eu consegui fazer essa foto. Saiu na foto esse feixe de luz, aí fica aí a critério de quem acredita, quem não acredita. Eu acredito, né? Então, a luz está aí para nos acompanhar, para nos iluminar, e a gente não precisa ter esse medo. Depois, né, pesquisei, a gente tem o resgate da Mãe do Ouro, dessa lenda, dessa história, com o cortejo. Aí a gente começa a fazer essas ligações e é isso, é pesquisar, estudar e contar, saber de cada conto, cada causa, porque cada pessoa tem uma história diferente, né? E a gente não precisa ter medo do desconhecido. Meu nome é Renato Rocha, eu sou morador aqui de Papucaia, eu sou um estudante e amante da palhaçaria desde 2013. Bom, o cortejo, como ele é para anunciar a chegada do circo, dar um anúncio de alegria, eu acho que o cortejo Mãe do Ouro na rua, ele traz isso, ele traz a memória do circo, né? E até mesmo uma coisa gratuita, onde todo mundo pode participar, todo mundo pode ser incluído, né, nesse cortejo. Eu acho muito bacana. Trazer a alegria do circo, colocar a alegria do circo na rua. Então, a minha trajetória com o circo em Cachoeiras começou exatamente com o cortejo Mãe do Ouro, que foi uma ideia da Pilar, que eu não lembro exatamente quando, mas ela surgiu com essa ideia, formou o grupo. E até hoje, consegui colocar meu palhaço na rua aqui em Cachoeiras
com esse cortejo Mãe do Ouro. Então foi aí. Eu só havia feito trabalho com a palhaçaria no Rio de Janeiro, em hospitais, até mesmo na rua, em alguns picadeiros que eu tive a oportunidade de fazer, e as oficinas. Mas aqui em Cachoeira de Macacu, só com o cortejo Mãe do Ouro. Indo pra rua. Eu tava vindo de lá, que eu morava lá, papai e mamãe. E eu vinha de lá. E a luz veio do lado de lá, veio do Morro do Crédito pra cá. Aí chegou ali, ela desceu direto. Ela não fez curva. Ela desceu, passou na estrada, passou 2 estradas e desceu pra água. Dali foi claro até uma certa altura. Dali pra depois ela agarrou, sumiu. Também eu fiquei pensando que ia me assustar. Nada. Nada. O Arlen tinha comentado uma história que a bola de fogo passou pelo senhor. Passou. Como é que foi esse dia? Como que foi essa história? Ela veio e passou por mim. Aí eu parei. Nesse instante, eu parei para ela. Aí ela passou, clareou tudinho. Eu parei e deixei ela passar por mim. Mas eu pensei que a luz ia passar. Mas só passou o clarão. Só passou o clarão só. Só clareou tudo. Ficou igual uma prata. Virou dia. Aí quando ela passou, aí escureceu de novo. Foi no mesmo lugar? No mesmo lugar. Caramba, tu deve passar ali de vez em quando. É onde? Aqui. Você foi nas tocas? Aham. Não tem aquele caminho que vai sair no Ganguri? Ah, pro Ganguri eu nunca fiz. Mas você sabe mais ou menos aonde, né? Ali ela veio do Ganguri. Ali ela desceu, aí, em vez dela descer, fazer a volta por lá, ela desceu reta aqui e passou nos meus pés. Eu parei e deixei ela passar. Não me assustei nada, eu pensei que eu ia me assustar, não assustei nada. E você então viu 2 vezes já? Vi 2 vezes. E lá onde a gente morava também, ela ela viajava no alto, o clarão, mas só que era longe, nunca tinha passado perto de mim. Aí... E mais alguém da sua família já viu essa luz? Porção de gente viu, minha mãe, finada minha mãe, meu pai. Você lembra alguma história que ela contou? Não lembro não. Porque passava longe, né? Essa aí passou perto de mim, eu ainda parei para deixar ela passar, porque, meu Deus, como é que vai ser? Aí eu não teve nada. Me assustou em nada. Foi uma luz bonita. Um fala que é Mãe do Ouro, outro fala que é outra coisa, outro fala que é outra coisa, não sei. Mas você se sentiu protegido? Senti protegido. Protegido. Igual que eu tô aqui. Mesma coisa. Não assustou nada. Mas é isso. A única coisa que eu sei contar é essa história. Eu me chamo Elison Rodrigues, sou artista de Cachoeira de Macacu, sou professor de artes, sou produtor cultural, também faço parte do movimento do Cortejo Mãe do Ouro. Então, eu considero a Mãe do Ouro, né, o Cortejo Mãe do Ouro, um movimento muito importante para Cachoeira de Macacu, né? Um movimento de identidade cultural. E eu já, há uns anos, eu fiz parte da companhia artística Em Nós, que a gente fazia teatro de rua, né? E
E eu me identifiquei bastante com essa nova geração, né? De, não que eu seja muito velho, mas de fazedores de cultura, da arte da rua, né? É uma coisa que eu me sinto em casa participando, né? Me sinto completo, fazendo parte. A figura da Mãe do Ouro, ela me traz uma sensação de... por ser uma figura iluminada, né? Uma figura de brilho, me traz uma sensação de esperança, de prosperidade, traz uma coisa também, uma energia materna, né? Uma coisa de mãe, de riqueza. Muita gente às vezes tem uma imagem de é uma assombração, você vai encontrar ela no meio do mato e ela vai te raptar. Eu tenho uma visão positiva, né? Uma visão de algo divino, né? Que nos aproxima de Deus, né? Da introspecção, da arte, da natureza. Então eu tenho essa relação que eu tenho com a Mãe do Ouro. Viu a Mãe do Ouro? Já. E como é que foi? Conta aí. Então, eu tava sozinho dentro do carro, no escuro, passando numa estrada. Claro que me assustou, fiquei, né? Que negócio é esse aí, brilhando na minha frente, fazendo rodopios e... Mas é uma coisa assim, algo que dá um certo... Por você não conhecer, nunca ter visto, dá um medinho, né? Dá um medinho, mas ao mesmo tempo dá uma vontade de ir lá, né? Uma coisa que dá medo, mas também atrai. E eu tive uma outra experiência também, foram acho que 2. Uma na estrada, passando de carro, e a outra eu tava na casa de um amigo, eu vi o morro assim, direitinho. Não tem como dizer que não é, né? Não pode ser uma pessoa, porque a velocidade, né, o alcance que a luz, né, o movimento que a luz fazia ali, não parecia ser ninguém ali. E aí fica aquela coisa, o que é isso, né? E por que você acha que ela aparece pra você? Não sei, de repente ela gosta de mim. Eu não tenho nem palavras, nem galho, e tanta coisa que me faz lembrar e ele me pegou além já de uma geração. Quer dizer, eu já nasci assim, entendeu? Na cultura. Eu sempre gostei, sempre me apresentei, sempre gostei de aparecer, entendeu? Principalmente em vestidos escolares, tudo eu estava pronto para representar alguém, né? E hoje eu estou cada vez mais emocionado também, porque eu tive um probleminha de saúde e me ausentei. E vocês são meu suporte, vocês são o meu coração, vocês, porque sem vocês a minha vida muda, fica triste. As minhas inspirações, elas desaparecem. Vocês são muito importantes para mim, na minha vida, tá? Todos vocês, entendeu? Tem pessoas mais presentes, mas todos vocês. E é com muita alegria, né, que hoje eu estou aqui com esse sol lindo, a Mãe do Ouro, todo mundo bonito, todo mundo representando algo. Então, isso é o que eu gosto, né? É o que eu gosto. Então, vamos continuar assim. E muito obrigado mesmo pelo reconhecimento. E me sinto lisonjeado com isso tudo. E palmas para vocês.